A busca pelo conhecimento começa aqui. Bem-vindo ao Inquisitio. Há uma coisa que todos, em algum momento, já sentimos. Talvez ao olhar uma fotografia antiga. Talvez ao perceber que uma pessoa querida envelheceu. Aquele desejo silencioso de que algo não acabasse. De que o tempo, por um instante, parasse. A morte é a única certeza absoluta da existência humana. E é, ao mesmo tempo, a única que a humanidade nunca jamais aceitou. Durante milhares de anos, em todas as civilizações, homens e mulheres dedicaram a vida a uma única pergunta: e se fosse possível não morrer? Reis gastaram fortunas, sábios queimaram décadas em laboratórios, e hoje, em silêncio, alguns dos maiores cérebros do planeta perseguem exatamente o mesmo sonho. Só que agora com células, genes e nitrogênio líquido. Esta é a história de como o ser humano tentou enganar a morte, e do quanto talvez já tenha conseguido. No princípio, a imortalidade era magia. Na China imperial, acreditava-se na existência de um elixir da vida, uma poção capaz de conceder a juventude eterna. Imperadores enviaram expedições aos confins do mundo conhecido em busca dela. E numa das ironias mais cruéis da história, vários deles morreram precisamente por causa disso. As fórmulas continham mercúrio, e o veneno que prometia a vida eterna apressava o fim. Do outro lado do mundo, no Egito, a aposta era outra. Se o corpo não podia escapar à morte, podia ao menos ser preservado para o que viesse depois. A mumificação era, à sua maneira, uma tecnologia da eternidade. E então veio a alquimia. Durante séculos, na Europa e no mundo árabe, os alquimistas perseguiram a lendária pedra filosofal, uma substância que transformaria metais comuns em ouro. Mas o ouro era apenas o símbolo. O verdadeiro objetivo era mais profundo. O ouro fascinava porque não enferruja, não apodrece, não se corrompe com o tempo. Era a matéria que vencia a morte. E quem dominasse o segredo do ouro, pensava-se, dominaria também o segredo da vida. Imagine-se a dedicação. Vidas inteiras inclinadas sobre fornalhas e frascos, na crença de que a fórmula certa estava a apenas uma tentativa de distância. Estavam errados na resposta, mas, sem saber, estavam a inventar uma coisa nova. Porque das cinzas da alquimia nasceu a química. E com ela uma forma completamente diferente de fazer a velha pergunta. A ciência deixou de perguntar como vencer a morte e começou a perguntar algo mais preciso. Por que é que envelhecemos? A resposta começou a surgir num lugar inesperado, nas extremidades dos nossos cromossomas. Um estudo conduzido pela bióloga Elizabeth Blackburn, premiado com o Nobel da Medicina em 2009, revelou a existência dos telômeros, pequenas tampas protetoras nas pontas do nosso material genético. A cada vez que uma célula se divide, essas tampas encurtam um pouco. Quando ficam demasiado curtas, a célula deixa de se dividir, envelhece, morre. É como se cada célula trouxesse desde o nascimento um relógio a contar para trás. Mas a ciência não parou na descoberta do relógio. Passou a perguntar se seria possível atrasá-lo, ou até invertê-lo. E aqui a história dá uma reviravolta extraordinária. Um estudo do investigador japonês Shinya Yamanaka, distinguido com o Nobel em 2012, demonstrou algo que se julgava impossível: que uma célula adulta pode ser reprogramada, rejuvenescida, levada de volta a um estado jovem, como se o tempo recuasse dentro dela. Durante milênios, a juventude eterna foi uma fantasia de feiticeiros. Pela primeira vez na história, tornou-se uma experiência de laboratório. Mas houve quem não quisesse esperar pela ciência, quem decidisse apostar antes de haver qualquer garantia. Em 1967, um professor reformado chamado James Bedford tornou-se a primeira pessoa da história a ser congelada após a morte. A ideia, lançada poucos anos antes, era simples e ousada. Se a medicina do presente nada podia fazer, talvez a do futuro pudesse. O corpo seria preservado no frio extremo, intacto, à espera do dia em que a ciência soubesse trazê-lo de volta. Nascia a criogenia.
Décadas antes de alguém saber sequer rejuvenescer uma célula, já havia quem confiasse o seu corpo a um tanque de nitrogênio líquido, a quase 200 graus negativos, apostando num amanhã que talvez nunca chegue. Hoje, instalações, sobretudo nos Estados Unidos, guardam dezenas dessas pessoas, corpos e, por vezes, apenas cabeças, ainda à espera. E a aposta continua. No Vale do Silício, fortunas colossais fluem para empresas com uma única missão: tratar o envelhecimento não como destino, mas como um problema de engenharia. Algo que, em teoria, se poderia resolver. Entre a fornalha do alquimista e o tanque de nitrogênio, mudou tudo. E, no fundo, não mudou nada. É o mesmo desejo humano. De sempre. Talvez a busca nunca termine. Talvez a morte continue a ser, no fim, inevitável. Mas há uma pergunta que raramente fazemos. E se a imortalidade que tanto procuramos já estivesse aqui, só que numa forma que não esperávamos? Porque há quem diga que a morte é precisamente o que dá sentido à vida, que é o limite que torna cada momento precioso. Sem um fim, talvez nada tivesse peso. E, no entanto, alguma coisa em nós sobrevive. As ideias que deixamos, aquilo que ensinamos, a forma como tocamos a vida de outra pessoa, que toca a de outra, que toca a de outra ainda, muito depois de partirmos. Os alquimistas não encontraram o elixir, mas o nome de Blackburn de Yamanaka atravessará gerações. As palavras de quem viveu há 1000 anos ainda nos chegam hoje. Talvez nunca tenhamos sido imortais no corpo, mas naquilo que deixamos para trás, talvez sempre tenhamos sido. Se esta viagem pela mais antiga ambição humana despertou a sua curiosidade, subscreva o canal e deixe nos comentários. Se pudesse, escolheria viver para sempre? Ative também as notificações para não perder a próxima viagem, porque aqui a curiosidade nunca dorme, e há sempre mais para descobrir.